Sobre o Universitário, eu narrei 4 jogos do Universitário na Copa Conmebol Sul-Americana. Sim. E então, assim, eu posso minimamente falar um pouco sobre o time. Eu vi um jogo, achei comum. É um time comum. É uma zaga um tanto quanto fraca. Tem o Riveiros, que é um cabeludão, grandão, fortão. O Corzo, que é o capitão. São 2 defensores que, se apertar, entregam. Não são tão firmes. O Corzo, geralmente o Universitário joga com uma linha de 3. E o Corzo fica mais pelo lado direito, o Riveiro centralizado. E o Benedetto, Di Benedetto o nome dele, ele joga mais pela esquerda. Quer dizer, é uma linha de 3 zagueiros. O Quispe, pra mim, é o melhor jogador disparado do time. Quem é o Quispe? É um meio-campista de 21 anos. Eu até fiz um vídeo recentemente falando sobre esse jogador, que eu acho que muitos clubes do Brasil poderiam investir pesado nesse atleta. 21 anos, peruano, jogou nas categorias de base da sua seleção, vira e mexe, tá sendo cotado para já começar a defender a seleção peruana principal. Muito bom jogador. Sem querer comparar o incomparável, mas vocês vão ver aí. Ele é um estilo Soteldo. Baixinho, 1,68 m, é mais alto que o Soteldo, só que ele é truncudinho e ele tem geralmente a mesma jogada, de levar pro fundo, de fazer o corte na marcação, de bater bem pro gol, até por isso fez o gol contra o Gimnasia Esgrima no meio dessa semana. Muito bom jogador, de olho nele. E o Valera, que é o jogador, se eu não tô equivocado aqui, camisa 20 do time, que é uma espécie de centroavante que joga também fora da área. É um time que não é bom tecnicamente. Só que o apoio da torcida peruana no Estádio Monumental de Lima é uma coisa de louco. Mais de 40, 50 mil torcedores por lá. Fiz jogo no Monumental já. É bem legal. O estádio treme lá com os Aliás, caras. Lima é uma bela capital. Pô, maravilhosa. E me disseram que tu vai ver que a erosão tomou conta, porque Lima ficou sem chuva durante vários anos. Nossa senhora, muito tempo. E o caminho até o aeroporto tinha me falado, tu não enxerga nenhuma folha de árvore. E é verdade, só enxerga torrão, sabe? Torrão que eu digo de erosão, de areia, né? Sim. Uma espécie de uma areia mais grossa, né? Negócio impressionante, cara. Impressionante. Quando eu fui pra lá, tinha umas placas. Mas né, o povo peruano, maravilhoso. Adora o brasileiro. Adoro. Mas o trânsito é maluco. É maluco. Os caras metem o dedo na buzina e vão atravessando as paralelas, transversais. É terrível. Você falou sobre a chuva lá no Peru. A vez que eu fui, aparecem algumas placas indicando que depois de tanto tempo, quando voltou a chover, foi naquela região. Exato. Então eles fizeram tipo um marco histórico lá da região, porque começou a chover por lá e eles agradeceram demais que a água voltou. Sobre o Corinthians, é o seguinte... sobre o que tu vai falar sobre o Mundo Encantado de Duílio Monteiro Alves? Eu queria falar sobre o Duílio, só uma coisinha pra você poder falar. Sobre o Mundo Encantado? Não é sobre o Mundo Encantado. Eu tive um debate sadio com os torcedores do Corinthians nas redes sociais. Claro que tem sempre um idiota, um trouxa, um doente aí que vem querer xingar e tal, mas tudo bem. A gente acaba bloqueando, eu não gosto muito de bloquear, acho que vale o debate, mas quando o cara é babaca, a gente não tem o que fazer. Eu disse o seguinte, ninguém é obrigado a se manifestar. Ninguém. Duílio, Alessandro, Roberto de Andrade, quando era diretor, tá tudo certo. Eu li. Mas vão tomar um pau. Eu li. Vão tomar um pau meu, porque eu acho que uma torcida de mais de 30 milhões de torcedores, um clube que eles se acham os proprietários do clube, os donos, né? A Chapa Renovação e Transparência, eles acham que eles mandam no clube. Se eles não querem falar, beleza, uma pena pro torcedor, que deveria ter muita coisa para ser esclarecida por parte dos dirigentes. O que eu tô querendo dizer agora é que Duílio e Alessandro ficaram quase 2 anos e meio afastados dos microfones. Chegaram a ficar meses, sem passar numa zona mista, sem dar entrevista coletiva. Agora, coincidentemente ou não, que estamos em via das eleições, chegando em novembro, eles começam a aparecer mais. Eles querem ser transparentes agora. A minha pergunta é, por que não tiveram toda essa transparência ao longo dos 2 últimos anos e meio? Deveriam. E agora estão falando em todos os lugares. E tá tudo certo. No mesmo dia falaram Donos da Bola com o Craque Neto, aqui? No Sport TV, na ESPN, com o André Hernan. Falaram no Band Esportes. Tudo bem, que bom que estão falando, mas é engraçado. Agora, eu pedi. Através do Pedro Ramiro. E aí? Pedro Ramiro solicitou. Nós estamos à fila de espera. Eu tô apostando. Não, tomara que role. Eu aposto, mas assim, eu ganho fácil essa. E nós seremos, obviamente, educados, profissionais como nós somos. Sim, para deixar bem claro que as perguntas serão duras. Não tenham dúvida alguma. Não precisa fazer pergunta opiniões dura. Também, não. E opiniões também. A gente vai perguntar o que a gente acha que tem que perguntar. Exatamente. E sempre com educação. Com educação sempre. Agora, eu não vou ficar olhando pro Duílio e dizendo o seguinte, tua gestão é boa. Não é possível dizer alguém dizer isso. Viu? A gestão dele, porque o Corinthians é um clube de futebol. Sim. Na questão futebol, o Corinthians é péssimo. Péssimo. Como é o Santos com o presidente Rueda. São duas Como gestões. É o São Paulo. O Casares ainda ganhou um paulista.
Não, é por incrível que pareça. Mas é que preço, Não, sabe? mas tu tem razão. Eu só tô dizendo que o Casares ainda ganhou um Paulista. Não ganhava um tempão, não ganhava 16 anos, não ganhava. Foi 2005. Isso, e aí ganhou. 15 anos, ganhou em 20, né? É isso, 20 ou 21? 21. 16 anos sem ganhar um título, ganhou o Paulista. Mas a Copa Sul-Americana, eu tô falando de estadual, Paulista, ganhou a Copa Sul-Americana em 2012. Isso. Aliás, os 2 últimos títulos do São Paulo são esses, a Copa Sul-Americana em 12 e o Paulista de 2021, perfeito? Perfeito. É isso que eu quero dizer. Então, as gestões são muito ruins. Não é possível. O Duílio Monteiro Alves ontem no Donos da Bola, com o craque Neto, ele fez uma analogia do Yuri Alberto comparando o negócio do Yuri Alberto, que o Robert Renan é um zagueiro que, por exemplo, não renderia muita coisa. Ao contrário do Yuri Alberto, por isso o investimento. Não, eu acho que rende Eu só vou dar uma manchete pra ti, o Duílio Monteiro Alves. Mesmo que o Corinthians tivesse 55%. O Robert Renan sai do Zenit pro Real Madrid ou pro Manchester United. Quem? O Robert Renan. E por uma fortuna. Já foi convocado para a seleção brasileira principal. E tem 20 anos. E por uma fortuna. Certo? É zagueiro de elite. Ele vai ter o caminho do Militão. E acho até que joga mais que o Militão, hein? Acho que joga mais que o Militão. Prefiro esperar o Militão jogar muita bola, irmão. Eu vou esperar, mas tu te lembra do Militão no São Paulo? Não era metade do que é hoje. O Militão jogou de lateral direito até o São Paulo. É verdade. O Militão partiu do São Paulo pro Porto e do Porto em seguida pro Real Madrid. Exatamente. Foi ou não foi? Foi a ponte. O Robert Renan é Zenit pra Real Madrid, pra Manchester United. Eu também acho. E aí o Duílio quer falar do Yuri Alberto. Hoje a Gazeta Esportiva, através do Thiago Salazar, né, grande figura, um abraço pra ele, publicou que não vendemos o Yuri Alberto por menos de 40 milhões de euros. Cara, em que mundo eles vivem? Mas por 50%. Porque aí são 20 milhões pro Corinthians. Exatamente. Mas alguém vai pagar, me responde, 40 milhões de euros pelo Yuri Alberto? Não, depende. Em condições normais, meu garoto. Depende, Xandão. O Zenit pagou 25 milhões de euros. Ele não ficou um ano. Verdade. Já voltou. Mas também por causa da guerra. Mas tu acha que os europeus não veem isso? O Gabigol foi vendido Xandão pelo Santos para Inter de Milão por quanto? Me ajuda aí, Bruno. Não lembro. Mas me ajuda aí, eu quero fazer os comparativos, tá? Quanto tempo o Gabigol ficou na Europa? Não, ficou nem um ano lá. Não, chegou a ficar, porque depois ele foi pro Benfica, Benfica, verdade. Certo? Isso. Veio pro Flamengo. Algum time europeu fez proposta? Não. Pelo maior centroavante da história do Flamengo, segundo Zico e segundo grandes flamenguistas. É que o Yuri Alberto hoje tem 21 anos, eu ainda prefiro esperar um pouquinho, cara. São apenas 21 anos, recentemente convocado para a seleção brasileira. Eu acho o Yuri Alberto bom jogador. Eu ainda não acho. Não, eu não tô falando que você disse o contrário. Eu estou dizendo aqui que eu vou um pouco na contramão da maré. Tem muito torcedor que acha que o Yuri Alberto é um pé de rato, que não joga nada. Eu acho diferente, pessoal. Eu acho que o Corinthians passa, sim, por uma crise técnica, tá oscilando, mas tem que ter paciência, não pode ser imediatista. O Yuri Alberto não vale nada, é um jogador ruim. Peraí, pessoal, temporada passada ele encheu o pote de fazer gol. E essa temporada ele começou bem, depois oscilou, ficou um período fora, a bola não entra, ele também tá individualmente jogando mal, mas eu não vou aqui no microfone tendo essa responsabilidade que é empunhar o microfone da Rádio Bandeirantes e já cravar que o cara é um pé de rato e não joga nada. Eu acredito muito no futebol do Yuri Alberto, eu acho que ele tem todas as condições de recuperar o bom futebol que ele já demonstrou em muitos clubes por onde ele passou. Eu te pergunto, Santos, Inter, Zenit, acha que Corinthians, algum time pagará 40 milhões de euros por ele? Sabe que eu acho que sim. Futebol árabe, eu vou talvez. te falar o porquê. É isso? Eu vou te falar. Então, pois é. Eu vou te falar o porquê. Porque o Yuri Alberto, se ele voltar, vamos supor aqui, tá? Começando aí o segundo semestre. Se ele for decisivo nos jogos de Copa do Brasil, de Sul-Americana, se o Corinthians for entrar com os principais jogadores, Campeonato Brasileiro, eu acho que ele tem condições de voltar a ser chamado pela seleção brasileira. Consequentemente, ele estando nessa vitrine, que é uma das maiores do mundo, há uma possibilidade, uma brecha aberta para que ele possa voltar a ser cogitado com apenas 21 anos para voltar ao futebol europeu. Não acho nenhum absurdo. Além, claro, do futebol árabe, que os caras estão dando dinheiro que nem água aí para contratar um monte de jogadores. Eu penso assim. Mas estão contratando alguns pagando multa e outros sem custo de transferência. Exatamente. Dando muito dinheiro nas luvas e na mão. Perfeito. Né? É isso que está acontecendo no futebol árabe Xandão, também. Deixa eu só deixar uma coisa bem clara aqui. A última vez que eu conversei com o Duílio, pessoal, nós sabemos aqui, nós não temos raiva do Duílio. Vou falar por mim, eu tá? não tenho raiva de ninguém. Imagina, raiva é uma palavra absurda. Pelo amor de Deus. Eu não tenho raiva do Duílio, nem raiva do Alessandro, absolutamente nada disso. As pessoas que trabalham no Corinthians, até porque nós temos pessoas que trabalham no clube que são muito competentes. Não é que é tudo uma porcaria lá, tudo um lixo, tá? A gente não tá falando isso. O meu ponto de vista, e é uma opinião minha, eu acho que a chapa Renovação e Transparência, ela de fato ganhou tudo no clube. Só que aquela frase que o Capriotti fala, a que preço? Olha a situação financeira do jeito que tá.
Agora vem muito provavelmente o André Luiz de Oliveira, que é o André Negão, para ser o candidato da situação. Que não atendeu agora. A gente está tentando contato com ele. O André Luiz de Oliveira... Ele vai atender. Mas só a manchete, viu? Se tu quer ser candidato e não quer dar entrevista, então um abraço para ti. Porque presidente de futebol, dirigente que não quer se comunicar, aí também é fácil. Bota qualquer um lá. Eu já tenho uma informação que ele vai falar, pessoal, a partir do momento que ele lançar a candidatura, que vai ser na semana que vem. Dia 4 de julho, estão falando. Perfeito, semana que vem. Independência dos Estados Unidos. Dia 4 é terça-feira. Terça-feira é o lançamento da candidatura do André. E aí, a partir do lançamento da candidatura, ele começa a dar entrevista para todo mundo. Nós entrevistamos outro dia aqui o Augusto Melo. 4 de julho... Dia que o Corinthians foi campeão da Libertadores. Exatamente, 4 de julho. É simbólico, então. Exatamente. Tá bom. Oportunista, né? Mas tudo bem. É criativo, mas oportunista. Nós entrevistamos o Augusto Melo aqui há cerca de 2 meses, né? Faz tempo. Espaço para ele. Uns 2 meses. Tá na hora de entrevistar de novo. Tentamos entrevistar um membro da situação no dia, para que a gente possa dar voz pro outro lado. O meu ponto de vista aqui, pessoal, é o seguinte: eu realmente acho... Posso falar? Eu vou falar a minha opinião, tá? Sim. Eu não acho que o Augusto Melo ganhando, ele vai... É o salvador do Corinthians. Nada contra o Augusto Melo, nada contra uma terceira via, nada contra o André Negão, mas eu realmente acho que o Corinthians deveria se profissionalizar. Mas se profissionalizar significa virar SAF? Não, pessoal, necessariamente. Não, mas tem que profissionalizar vários departamentos, como o Corinthians fez em alguns setores. Não, me dá uma parte. O Colagrossi é remunerado, né? O profissional, diretor, né? De marketing. Diretor de anti-marketing. Ele deu uma entrevista, só parou e o Corinthians, falou aqui, né? O Corinthians largou. Largou o Corinthians. De marketing, o Corinthians não tem nada. Absolutamente nada. Então, ele é um diretor de marketing remunerado. O Wesley Mello, isso, né? O diretor financeiro. O Wesley Mello é o diretor financeiro. Remunerado, provavelmente. O Wesley é um cara profissional. Então, tu já tem 2 departamentos profissionais. Perfeito. O Alessandro é remunerado. Sim, é o gerente o executivo, né? Exato, é o executivo. 3. E querendo ou não, é um profissional. 3. O jurídico, o Herói não era. É que o Herói, ele é um profissional da área, né? Mas é o advogado, né? Sim, mas qual era o anterior? Fábio Trubiliano. Também. São escritórios de advocacia que prestam serviço para o clube. São corintianos, não são? Cara, eu não sei se eles são remunerados, Xandão. Não, eles devem ganhar alguma coisa. Não trabalhar de graça? Não, não sei te dizer. Eles colocam o teu escritório... Será que o Alessandro ganha lá? Qual Alessandro? O Alessandro Nunes. Claro que ganha, cara. Executivo de futebol. Evidente que sim. Claro. Quem não ganhava era o Roberto. O Herói, não sei se ganha. Mas assim, ó, já existe entre aspas... O Wesley, não sei se ganha. Já existe entre aspas uma certa profissionalização. O que o Corinthians tem que fazer, na minha modesta opinião, primeiro, esse grupo político tem que sair. Já tiveram a vez deles. Saiam, deixem um outro corintiano assumir, certo? E daqui a 3 anos, quem sabe... Tentem voltar. Exato. É um clube democrático, cara, que elege presidente com 1000 votos. Então não é tão democrático assim. Ponto. Mas isso passa pelo Conselho Deliberativo. Também. Que deveria se mexer um pouco para abrir a possibilidade para o sócio-torcedor. O Corinthians precisa do Eduardo Bandeira de Mello. Entende o que eu quero dizer? Precisaria de um cara com essa ideia. Entendeu? Com essa ideia e com a aceitação do Conselho no seguinte. Traz todo o passivo do Corinthians, certo? Certo. Traz todo o ativo que é grande, certo? E acabou. Não se gasta um valor acima do orçamento votado, que é o que o Flamengo fez. Perfeito, ok? Certo? Não pode gastar mais do que arrecada. Não se pode... Nós temos quanto de orçamento? 900 milhões. Não é 901. Exatamente. São 900. Ok? Se gastar mais que 900, o presidente é responsabilizado judicialmente, juridicamente, ok? Perfeito. É o que acontece no Flamengo hoje. Certo? E o Flamengo se ajeitou ou não se ajeitou? O Flamengo se ajeitou. O Flamengo acabou com as dívidas bancárias aí, viu? A gestão anunciou em pompa e circunstância, que eu acho que tem que anunciar mesmo. Sim. É o fim de um negócio no pescoço. Anunciou o fim das dívidas bancárias. Enquanto que o Flamengo anunciou o fim das dívidas bancárias, o São Paulo já fez 7, 8 empréstimos nessa gestão. Certo? O Grêmio fez vários para pagar contas. Que o presidente Guerra lá tá no sufoco tentando pagar agora. Caiu gente lá, hein? Porque tem muitos juros, sabe? Não dá mais para fazer empréstimo. É o que o Rueda não quer fazer no Santos. Sim. Porque os juros desse país são abusivos, a justificativa que o Rueda não... O Rueda disse assim, eu não vou fazer empréstimo de banco por causa dos juros.
No fundo, acho que ele tem razão. Só que ele tem um funding lá, né? Que é um fundo de aporte, de investimento, que já botou 50 milhões e que vai ter que receber de volta. Então é o seguinte, uma coisa parecida com outra, mas talvez com juros menores. Então é o seguinte, onde é que tem gestão aí, Capelanes? Aonde que tem gestão? Não, é assim, o que eu penso, tá? Eu acho que o Duílio não é um cara mal intencionado. Não. Eu realmente não acho que ele seja... Tem história, o cara... Até que me provem o contrário. Sim. Até que me provem o contrário. O Duílio não é bandido. O Duílio não faz negociata. O Duílio não é vagabundo, pode ser incompetente. Aí é uma outra situação. Isso que você está falando de abrir o espaço para uma outra chapa tentar comandar o clube nos próximos 3 anos e depois tentar voltar um outro dirigente, beleza. É que eu acho que não é saudável, independentemente do segmento, independentemente da situação política, em nenhum clube de futebol, você se perpetuar no poder por mais de 3 mandatos. Com a mesma chapa, com as mesmas ideias, com a mesma ideologia, com a mesma, sabe, metodologia, eu não acho que é bacana. Mas se o sócio-torcedor votasse, eles tinham perdido se o sócio-torcedor votasse. Na última eleição? Não tenho dúvida. Mas o sócio-torcedor não vota. E aí não passa, sabe por quê? Porque os conselheiros não deixam. Então, eu bato muito no Duílio. E o Duílio sabe disso. O Duílio sabe disso, sempre com respeito. Sempre com respeito. E eu falei pro Duílio, na última vez que eu estive com ele, eu falei, Duílio, porra, meu, claro que parte do Conselho Deliberativo... O sócio-torcedor tem direito a voto, precisa ter toda a votação, passar por aprovação, aquela coisa toda que a gente sabe como é que funciona a política de um clube. E o Duílio é favorável a isso, segundo ele. O Duílio é favorável, só que passa pelo Conselho Deliberativo. O Duílio, eu duvido que alguém mais no grupo seja. Eu não sei. Duvido. Eu nunca perguntei também, porque também não parte por eles, entendeu? Eles são corintianos, eu tenho certeza que eles são corintianos. Mas são mais corintianos pensando nas gestões próprias do que no próprio clube. Entende o que eu quero dizer? Sim. Todos eles, não escapa ninguém. O Rueda pensa no Santos, mas pensa mais na gestão dele do que no clube. O Marcelo Teixeira pensa no Santos, mas sempre pensou mais na gestão dele do que no clube. Certo? Olha só, cara. A Leila gosta do Palmeiras? Eu tenho certeza que sim, mas ela pensa mais na gestão dela do que no clube. Certo? É isso, eles querem ganhar na gestão deles. Tu acha que o Casares... primeiro que o Casares mudou o estatuto, né? Iam ser 3 anos só, ia ter que sair agora. Vai se reeleger para ficar mais 3. Mas ele era contra isso, Ele era contra a reeleição. Quando era candidato não era a favor à reeleição. É por isso que eu bato em dirigente. Fala uma coisa quando é candidato, quando assume menos anos de mandato, vira o jogo, porra. O Casares ama o São Paulo? Eu acredito que sim, mas ama muito mais a gestão dele. A gestão dele. A gestão dele é que tem que ganhar, certo? A gestão dele. Até porque... Certo? Eu já vi muito conselheiro secando. A oposição hoje, ela seca. Ela só torce para não ser rebaixado. Mas se um clube, viu? A oposição, ela fica vendo assim, ó. Não, é legal torcer tudo, mas se não ganhar nenhum título, abre caminho pra gente assumir o poder. Sim. As oposições de clubes são assim, na sua grande maioria. Tá cheio de secador. O Eduardo Quinoni está perguntando, Petralha no Atlético está quantos anos comandando o clube? É uma situação tanto quanto diferente lá, né? É uma situação diferente, até porque há uma questão unânime dentro do clube para que ele continue no poder. Chegou até a sair em determinado momento, virou presidente do Conselho Deliberativo. Naquele período, Luiz Salim Medi chegou a ser presidente, ele que é médico, muito bom por sinal, depois acabou saindo, o Petralha acabou voltando, enfim. Ô Pretzel, quero mudar... Quando o Petralha saiu, o Marcos Malucelli foi o presidente e caiu. Sim. E caiu com o Atlético. Sim. Ô Xandão...